Uma das áreas que mais influenciam a nossa vida é a área financeira. O trato com o dinheiro é de extrema relevância no nosso comportamento. A Bíblia fala mais de dinheiro do que a gente pensa. Jesus, ao tratar sobre a questão das riquezas, ele disse que a riqueza pode impedir a nossa adoração, o nosso serviço a Deus. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. E ao tratar disso, ele estava falando justamente de riquezas. Eu gosto sempre de dizer que quando a nossa vida financeira se converte, realmente somos convertidos. O dinheiro e a forma como nós lidamos com ele pode trazer reflexos positivos ou negativos sobre a nossa vida. E não tem nada que revela mais o ser de alguém do que o trato com o dinheiro. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, do dia 24 de novembro de 2024. O título da nossa lição é Protegendo o seu dinheiro. Protegendo o seu dinheiro. É claro que se nós estamos pensando na proteção do dinheiro, dos recursos financeiros, da provisão de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter sensatez para tratar com o dinheiro. Precisamos, sobretudo, de sabedoria para administrar, para lidar, para tratar com o dinheiro. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. O texto principal está em Provérbios capítulo 21 e versículo 20, que diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Devora o quê? O tesouro, o azeite, devora tudo, né? Resumo da lição. Protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. Nós vamos aprender na aula de hoje que generosidade e prudência têm que andar juntas. Tem pessoa que é exacerbadamente prudente. Ah, não, eu não posso ajudar fulano, porque vai que amanhã ou depois esse dinheiro me faça falta. E, na verdade, nunca faz. A gente vai entender isso na aula de hoje. Outra coisa é sermos generosos. E tem gente que é exacerbadamente generosa, ou seja, dá tudo aquilo que tem. A minha avó dizia que quem dá o que tem, pedir vem. Então nós precisamos ter equilíbrio, tanto no ato de ser generosos, quanto na atitude de sermos prudentes. O texto bíblico da nossa lição está em Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, capítulo 13, versículos 7 e 11, capítulo 17, versículos 18 e 23, capítulo 21 e o versículo 20, e o capítulo 22 e o versículo 7. Capítulo 11, versículos 24 e 25. Alguns que espalham e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Tem uma outra versão, deixa eu ver se é nessa Almeida Revista Atualizada, é uma versão que eu gosto muito desse texto, é um pouquinho diferente desse, mas para mim fica um pouquinho mais claro, que é o seguinte, ó, é isso aqui, ó. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, a Bíblia não está falando que não é para reter, mas está dizendo, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Então é isso. É o equilíbrio. Não ser generoso demais e doar de forma que você e a sua casa tenha falta, e nem ser prudente demais, de forma que não use os recursos que você tem
para abençoar também aqueles que estão à sua volta. Provérbios capítulo 13. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre não tendo grande riqueza. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Provérbios 17. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Provérbios 21 e 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Provérbios 22 e 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, a gente vai ver que o escritor de Provérbios está fazendo essas comparações e nos direcionando para ter uma vida financeira equilibrada, ter uma vida financeira controlada. Eu gosto de dizer que é claro que é importante o valor que a gente ganha, mas mais importante do que quanto a gente ganha é como a gente gasta. E isso aí é a arte da administração financeira. Primeiro ponto da nossa lição. A sabedoria com dinheiro. Primeiro parágrafo, uma ponderação importante. O nosso escritor vai nos dizer aqui que, na lição anterior, concluímos a primeira sessão do livro de Provérbios. Nesta lição, encontramos a segunda sessão do livro. Nela, considerada pelos estudiosos a principal, não encontraremos uma ordenação lógica do discurso, mas um estilo de aforismo. O que é esse trem, como diz o mineiro aqui, ó? Aforismo. Aforismo é compreendido como uma forma concisa e eloquente de declarar a verdade, máximas ou sentença que, em poucas palavras, explicita em princípio de alcance, explicita regra ou princípio de alcance moral. O que é o aforismo? É um ditado, é um dito popular, né? É um dito. Por exemplo, diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso é um dito popular, isso é um aforismo. Né? Então, nessa segunda sessão de Provérbios, nós vamos tratar com aforismos. E é o que nós estudaremos na lição de hoje. Ó. Na presente lição, abordaremos o tema a respeito do dinheiro, que, diferentemente dos capítulos anteriores, não apresenta a mesma ordenação lógica de ideais. O tema se encontra pulverizado, que é pulverizado, espalhado, por meio de sentenças curtas ao longo da sessão dos capítulos 10 ao capítulo 22, ok? Então, é uma tratativa que nós faremos. Por isso, a leitura do texto bíblico tem diversos textos aí, versículos, diversos capítulos, onde Salomão vai tratar deste trato com o dinheiro. Segundo parágrafo, a generosidade por meio do dinheiro. Provérbios, capítulo 11, versículos 24 e 25, fala sobre a generosidade. E outra coisa que o nosso escritor coloca aqui, que é em aparentar ter um padrão de vida que não tem. Então, Provérbios capítulo 13, né, vai tratar sobre isso, sobre pessoas que aparentam ter um padrão de vida que não tem, e isso é um perigo. Tanto a pessoa acreditar que tem aquilo que não tem, quanto a pessoa também não utilizar aquilo que tem para abençoar outras pessoas. Mas voltando aqui ao tema da generosidade. O que é generosidade? O que é ter um coração generoso? É ter um coração disponível para atender a necessidade do outro. Como já falamos aqui desde a introdução da nossa aula, nós não estamos falando de passar falta para atender o outro. A palavra de Deus nos ensina, Paulo escreve a Timóteo, que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Nós não podemos despender recursos financeiros de forma que nós sejamos prejudicados
nós e a nossa casa sejamos prejudicados, mas nós também não devemos reter e fechar o coração para ajudar alguém de forma que a gente viva só voltado para o nosso próprio umbigo, olhando para o nosso próprio umbigo, sem abençoar as pessoas também que estão à nossa volta. Generosidade é algo de Deus, é algo. Eu falo que generosidade é uma virtude que é derramada pelo Espírito Santo na nossa vida, e só o Espírito Santo nos dá a condição de ter um coração generoso e ter equilíbrio também nessa generosidade. Eu conheço pessoas também que abrem o coração, abrem a mão e acontece diversos problemas, aí depois entram em dificuldades financeiras, porque eu fui generoso. Não, é porque você não foi sensato, não foi prudente. E nós estudamos na aula passada, principalmente na lição passada, na lição de número 7, sobre essa questão da prudência, do equilíbrio, da moderação. E é preciso sermos moderados também no trato com o dinheiro. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a prudência com o dinheiro. E aqui o nosso escritor vai falar diversas coisas. Primeiro, ele deixa claro para nós que, em primeiro lugar, nós precisamos evitar assumir uma dívida que não é nossa, impedindo a prática de ser fiador de outra pessoa. É muito complicado quando nós abrimos o nosso coração e, às vezes, alguns fatos vão apontando. Às vezes, nós não temos condições de fazer aquilo e a gente, não, mas eu vou fazer. E aí, de repente, a gente passa apertos. Ah, pastor, mas foi por causa de um prejuízo que eu tomei. Mas era possível evitar? Era possível ter um pouco mais de sensatez? Era possível pensar um pouco mais nisso? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter a prudência com o dinheiro nesse tipo de trato. Em segundo lugar, nos diz aqui o nosso escritor, jamais perverter o caminho da retidão por causa do suborno. E essa palavra que aparece aqui como presente no versículo 23 tem o sentido de suborno, ou seja, utilizar o dinheiro para se sobressair. Ah, não, eu vou comprar isso, eu vou comprar influência. Ah, e, infelizmente, até no meio evangélico nós vemos isto muito. Ah, não, mas é porque o meu dízimo é tanto, então, como eu tenho um bom dízimo, então eu tenho influência, eu tenho direito de influenciar. Não, isso é suborno. Isso é suborno. Isso é utilizar o dinheiro de forma totalmente desprovida de ética, de moralidade. Eu não estou falando nem de ética e moralidade cristã, estou falando de ética e moralidade social mesmo. Porque se a gente for partir para a ética e para a moralidade cristã, as coisas ficam mais complicadas. Então nós precisamos ter o cuidado também nesse trato com o dinheiro. E em terceiro lugar, o cuidado de poupar o dinheiro pensando no futuro, pois uma característica do sábio é ter o tesouro e o azeite de maneira permanente e de acordo com a porção diária. Já o insensato, não é? Já o insensato devora tudo agora e não pesa no futuro. E, finalmente, o cuidado para não ficar nas mãos de quem empresta. Portanto, o ensino de Provérbios nos aconselha a não ser fiadores. Três coisas que Provérbios aconselha: não ser fiadores, não ser agentes de suborno e a poupar o dinheiro que recebemos. Aliás, quatro coisas, né? E a ser cuidadosos com o empréstimo. Então, são quatro coisas que nós precisamos ter. Eu ainda escrevi aqui, ó, quatro conselhos de provérbios sobre o dinheiro. Primeiro, não seja fiador. Tenha cuidado com isso. Ah, mas eu não posso ser? Você tem que ponderar. Às vezes, a gente se vê até numa situação necessária de ser fiador. Mas seja ponderado, seja sábio. Não ser agente suborno, isso aqui de forma alguma. Nenhum tipo de suborno. Nem nesses que nem parece ser suborno, né? Como eu disse aqui, ah, não, é porque eu dou um bodismo, então eu tenho direito de fazer isso. Isso é suborno. Outra coisa, a poupar dinheiro que recebemos. Não gaste todo o seu dinheiro. Eu sempre digo que é preciso pouparmos no mínimo 30% da nossa receita. No mínimo. Ter um fundo de reserva. Fazer um fundo de reserva de no mínimo 30%. E, quarto lugar, ser cuidadosos com empréstimos.
Eu já tive prejuízos com essa questão de empréstimos e para gente muito próxima, porque geralmente também a gente não empresta para quem a gente não confia. A gente empresta para quem a gente confia. E eu já tive prejuízos grandes. Por exemplo, em 2003, há 21 anos atrás, eu tive um prejuízo de R$ 10.000. E na época, calculando pela a receita que eu tinha e pelo tamanho do prejuízo, era como se eu tivesse um prejuízo hoje de uns 700, 800 mil reais. Então, assim, foi um prejuízo que, graças de Deus, me ajudou e eu consegui sair. Mas há 21 anos atrás eu tive um prejuízo gigante para as projeções que eu tinha naquele tempo. Mas aprendi, não tive outro nunca mais. Já tive alguns pequenos prejuízos, confesso, mas outro de grandes proporções nunca mais tive. Mas a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente precisa pedir a Deus orientação e ter essa sensatez. Segundo ponto da nossa lição: a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A generosidade como proteção para o dinheiro. Primeiro parágrafo. A generosidade como virtude. Nos diz o nosso escritor, a virtude. Deixa eu voltar. A virtude da generosidade é o oposto do vício da avareza. E por isso, tanto em Provérbios quanto no Novo Testamento, ela é estimulada e ensinada. Atos, capítulo 1, versículo 35, capítulo 20, versículo 35, diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu acho interessante pessoas que
às vezes até estão sempre sendo generosas, doando, e nunca tem necessidade de receber. Aí tem gente falando: "Nossa, eu sempre ajudo os outros, mas ninguém me ajuda". Meu irmão, ninguém te ajuda porque você não está precisando de ajuda. Glória a Deus, porque você não precisa de ajuda. Você quer precisar de ajuda? Quer ficar pobre? Quer perder tudo? Para você receber doações também? Então, ser generoso não é dar tudo o que tem de forma que passa a ter falta, mas é atender a necessidade daquele que está à sua volta. E Deus nos dá a oportunidade de sermos generosos com as pessoas que estão à nossa volta. Deus nos dá a oportunidade. Ser generoso é realmente ter o coração abençoador. Eu gosto sempre de dizer que quando Deus disse para Abraão assim: "Sê tu uma bênção, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, far-te-ei uma grande nação, sê tu uma bênção". O que é que eu faço para ser uma bênção? Eu preciso abençoar o outro. Se eu não abençoo o outro, eu não sou uma bênção. Então, como ser uma bênção? Abençoando o outro. Na generosidade, eu escrevi aqui, ó, exercemos controle sobre o nosso coração em relação às riquezas. Isso aqui foi algo que eu pensei e Deus trouxe ao meu coração de forma interessante. Se nós não tivermos cuidado, as riquezas, elas tomam conta do nosso coração. Se nós não tivermos cuidado, o recurso financeiro que a gente recebe, ele vai se apropriando de nós, ele vai tomando conta de nós. Quando eu sou generoso, eu estou trabalhando o meu coração, é um antídoto. A generosidade é um antídoto para que o dinheiro não tome conta do meu coração e se torne senhor da minha vida. Segundo parágrafo do segundo ponto. A generosidade com a obra de Deus. O livro de Provérbios nos ensina a ser generosos com as coisas de Deus. Podemos colocar em prática a virtude da generosidade com diversas atividades que a igreja local tem sob sua responsabilidade. Perceba que aqui nós não estamos tratando só da generosidade financeira. Eu fiz questão de escrever aqui que isso aqui é a generosidade em suas diversas formas. Quando eu posso auxiliar, quando eu posso ajudar, quando eu posso prestar um serviço à minha comunidade de fé, a partir de um dom, de um talento que Deus me concedeu, isto também é generosidade. É claro que, financeiramente falando, contribuir com as finanças também é demonstração de generosidade. Mas eu preciso exercer a generosidade de várias formas. Terceiro parágrafo, segundo ponto, a generosidade com o próximo. A generosidade com o próximo. O nosso escritor nos põe aqui que, num contexto em que se fala muito na obrigação de instituições em suprir a necessidade do outro, é importante que instituições tenham essa disposição. E é importante que instituições tenham essa disposição, nós não podemos esquecer que há um imperativo bíblico para que olhemos e atentemos diretamente para que olhemos e atendamos diretamente quem precisa, aquela pessoa de carne e osso. Eu digo principalmente nós brasileiros, nós somos muito tentados a, a passar a responsabilidade para as instituições. Mas a igreja tinha que fazer isso, o pastor tinha que fazer isso, o líder tinha que fazer isso. Aí minha pergunta é sempre: aí você, o que você teria que fazer? Nós precisamos ter um olhar também para o que nós podemos fazer, o que está ao nosso alcance. Você está exigindo que a instituição faça, seja a igreja, seja a família, seja a sua empresa, enfim, seja o governo, seja qualquer instituição. Nós gostamos, nós somos muito bons para exigir que o outro faça aquilo que nós acreditamos que ele realmente tem que fazer. Mas e o nosso papel? Onde fica? Onde entra? É preciso que alguém aponte para a gente o que a gente tem que fazer. Quando temos um coração generoso, nós sabemos o que nós temos que fazer e nós fazemos a nossa parte. Terceiro e último ponto da nossa lição: a prudência como proteção para o dinheiro. Primeiro parágrafo: a prudência como virtude. Se por um lado, nos diz aqui o nosso escritor, se por um lado devemos lidar com o dinheiro sob a égide da generosidade, por outro lado, devemos lidar também com o dinheiro sob a égide
da prudência, sob o domínio da prudência. Já falamos bem disso aqui no início, mas é ser prudente, mas também ser generoso, para que uma coisa não ofusque a outra. E o nosso escritor vai finalizar este primeiro parágrafo do terceiro ponto dizendo que não vale se deixar levar pela emoção. Ah, eu estou vendo a necessidade do outro. Cuidado, porque as nossas emoções podem nos trair. Talvez não é tanta necessidade assim, talvez estamos sendo enganados, ludibriados, ou mesmo sendo uma necessidade intensa, daqui a pouco serão dois necessitados. É verdade, é isso que a gente precisa entender. Ah, eu vou atender a necessidade do outro sem a prudência. Daqui a pouco serão dois necessitados, né? Como eu disse, a minha avó tinha um dito popular que asseverava o seguinte: quem dá o que tem, pedir, vem. Então nós precisamos ter cuidado nisso. Cuidar primeiro da nossa casa, da nossa família, atender às nossas necessidades, mas ter um coração generoso. Gente, isso é equilíbrio. Equilíbrio, tá bom? Parece ser meio paradoxal quando a gente fala assim, mas é ter equilíbrio. Pedir a orientação de Deus em todas as coisas. Segundo parágrafo do terceiro ponto, não faça negócios ilegais nem perigosos. Em Provérbios 17, a palavra de Deus nos instrui a não ser fiador nem a subornar ninguém. Não ser fiador nem subornar ninguém. Como eu disse, a gente em algumas situações da vida acaba precisando ser fiador, avalizar alguém, né? Mas o suborno, então, sem chance, ó. Não é prudente subverter ou subornar alguém por meio de recursos financeiros para obter vantagens. Isso, além de não ser prudente, é ilegal, é amoral, não é? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E nós precisamos ter esse controle e esse temor de Deus sobre tudo. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Não pense apenas no agora. Com o dinheiro, não é prudente gastar tudo de uma vez. Não pense apenas no agora. Boa administração financeira é extremamente necessário para que a gente continue tendo dinheiro para administrar. Isso é uma verdade. Como eu disse aqui anteriormente, eu sempre sugiro e qualquer professor de administração financeira vai te ensinar a poupar pelo menos 30% daquilo que você ganha. É claro que existem situações da vida que a gente não consegue fazer isso. Eu sei. Tem situações que a gente começa a viver uma nova fase, uma nova circunstância, uma situação de enfermidade, enfim, uma situação de adversidade, de algo inesperado, que a gente não consegue fazer essa reserva. Mas a gente precisa, ao longo da vida, fazer essa reserva. Eu não concordo com pessoas que dizem: ah, pastor, eu nunca consegui, eu nunca ganhei o suficiente. Não, você sempre gastou mais do que deveria. Então, em algum momento da vida, repito, às vezes, isso acontece comigo também. Em alguns momentos da vida, a gente não consegue poupar, a gente não consegue fazer um fundo de reserva. Mas, durante a vida inteira, não é possível. Nós precisamos criar uma mentalidade de boa administração financeira e não pensar somente no agora. Porque dinheiro, gente, ele está aqui hoje e não está amanhã. Os problemas acontecem, as adversidades vêm, e nós precisamos pedir a graça de Deus para ter trabalho, ter saúde para fazer, mas, sobretudo, também para administrar aquilo que o Senhor nos dá. Deus te abençoe. Um grande abraço. Que Deus te dê inteligência para ter uma excelente administração financeira e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, nunca deixando faltar o recurso financeiro para você, para sua família e para que você consiga exercer a generosidade do seu coração em relação ao próximo. Um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.